Um outro exame muito realizado com os pacientes que estão sendo acometidos por leucemia é o mielograma, para avaliar como é que está a produção de células dentro da medula óssea. Então, como eu falei para vocês no começo da aula, a medula óssea é produzida dentro de ossos longos, como o fêmur, ou de ossos chatos, como o externo e os ossos da bacia. O mielograma geralmente é realizado na parte posterior do osso da crista ilíaca, ou seja, se faz uma perfuração do osso da bacia do paciente. Esse exame ele é realizado com anestesia local dentro de um centro cirúrgico, então geralmente é uma unidade de diagnóstico dentro de um hospital, e aí eu vou ter então uma aspiração dessa medula óssea, e a partir do aspirado, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, eu vou fazer uma confecção de uma lâmina com coloração e eu vou examinar ao microscópio. Obviamente que dentro da medula óssea eu vou ter células nucleadas e vou ter todas as etapas maturativas das células sanguíneas. E aí então um médico hematologista ou qualquer outro profissional da área da saúde que tenha uma especialização em hematologia vai ter a capacidade de dizer se tem algum problema ou não com o aspirado dessa medula óssea. Então, a perfuração e a aspiração da parte posterior da crista ilíaca da bacia é onde se consegue essas células para a confecção dessas lâminas, ou também, em alguns casos, se faz a perfuração do osso externo na parte superior da parte frontal do paciente. Então, aí mostrando as ilustrações dos ossos que podem ser perfurados para a realização do hemograma. Então, se a perfuração for na crista ilíaca, o paciente tem que ficar deitado, ele vai sofrer uma anestesia porque vai ter uma perfuração do osso, e aí do lado direito mostrando para vocês a morfologia esperada de se encontrar dentro dessa medula óssea. Então eu tenho várias células e um hematologista que é especialista nessa área vai dizer se as quantidades de células estão adequadas e se a quantidade de célula de cada linhagem está adequada para uma medula óssea, se essa medula óssea pode ser considerada saudável ou não, ou se ela está indicando algum processo leucêmico. Tudo isso o profissional da área da hematologia, seja ele um médico, um farmacêutico, um biomédico, que tenha essa especialização, vai conseguir dizer. O estudo da hematologia para conseguir fazer esse tipo de diagnóstico leva anos, não é do dia para a noite que você vai conseguir dizer a morfologia de todas as células, mas a gente sempre tem que dar um primeiro passo. Então, se você tem vontade de conhecer melhor essa área, procure cursos nessa área, que é uma área bastante gratificante. Um outro exame muito realizado para o auxílio do diagnóstico das leucemias são as citoquímicas ou imunohistoquímica, que é uma coloração, geralmente das células do sangue, que vai me dizer se uma célula pertence a uma determinada linhagem ou a outra linhagem. Então ela auxilia no diagnóstico das leucemias por conta dessa classificação que nos permite fazer. Um exemplo muito clássico da utilização da citoquímica ou imunohistoquímica é a diferenciação entre um mieloblasto e um linfoblasto. Então, pode ser que você receba uma amostra de sangue no seu laboratório, você faz a extensão sanguínea e você encontra dentro desse sangue alguns blastos. Mas só a coloração convencional do seu hemograma não te permite dizer se isso é um mieloblasto ou um linfoblasto. Então, essas colorações citoquímicas e imunohistoquímicas vêm para auxiliar nesse tipo de diagnóstico. Por quê? Cada célula de cada linhagem possui algumas estruturas diferentes, algumas moléculas diferentes dentro delas, e isso nos permite diferenciar se a célula vai pertencer à
células da linhagem mieloide ou células da linhagem linfóide. Então, os principais corantes utilizados em citoquímica são a fosfatase alcalina, que essa fosfatase alcalina, quando ela entra em contato com a amostra de sangue, ela identifica as enzimas fosfatases encontradas em leucócitos. Para isso, vai usar uma reação de naftol e violeta brilhante. Uma outra enzima muito utilizada nesse momento diagnóstico dessas células são as enzimas mieloperoxidases, que elas estão presentes nas células da linhagem mieloide e ausentes na linhagem linfóide. Então, se eu encontrar na minha lâmina uma célula que eu estou em dúvida se ela pertence à linhagem mieloide ou se ela pertence à linhagem linfóide, eu faço essa identificação de enzimas mieloperoxidase. Se for encontrada essa enzima, quer dizer que a célula pertence à linhagem mieloide, e se ela não for encontrada, quer dizer que pertence à linhagem linfóide. Então, as células sanguíneas, as células do sistema imune em si, elas possuem estruturas diferentes, substâncias diferentes dentro dela, e a citoquímica atua exatamente nisso, para tentar fazer um diferencial entre uma célula e outra. O ácido periódico de Schiff, também conhecido como PAS, ele identifica glicogênio intracelular, e o Sudan Black identifica lipídios. Então, esse painel de substâncias me ajuda a identificar melhor as minhas células e direcionar melhor o meu diagnóstico do paciente. Outras substâncias também utilizadas em citoquímica tem o naftol, o cloroacetato esterase, também conhecido como CAE, e o naftol acetato estearase ANAE, que identifica as estearases inespecíficas, e eu ainda tenho as fosfatases ácidas. Então, esse conjunto de técnicas de citoquímica auxiliam no diagnóstico das leucemias, e mais para frente a gente vai ver então como que isso acontece. Já um outro tipo de exame que pode ser realizado para a identificação de um tipo ou outro tipo de leucemia é a citogenética. A citogenética me auxilia a determinar anomalias cromossômicas. E as células leucêmicas, normalmente elas possuem alterações genéticas que são específicas de cada tipo de leucemia. Então, a citogenética vai me ajudar exatamente nisso, a identificar se tem alguma alteração genética, e dependendo do tipo de alteração, eu consigo dizer se é um tipo ou outro tipo de leucemia. A citogenética ainda evidencia alterações estruturais e numéricas no DNA dessas células. Então, existem algumas alterações que são conhecidas como translocações, outras alterações que são alterações que alteram a quantidade de DNA, que são conhecidas como trissomia. Então, as células humanas, elas são conhecidas como células diploide, elas têm um par de genes, um que nós recebemos das nossas mães e outro que nós recebemos do pai. Então, dentre todos os cromossomos humanos, é esperado encontrar um par. Algumas alterações genéticas levam o que a gente chama de trissomia, e ao invés de encontrar um par, eu tenho um triplo do mesmo gene. Algumas trissomias estão associadas ao surgimento de algumas leucemias, e uma outra alteração citogenética muito comum dentro das leucemias são as inversões, ou seja, um gene que deveria estar num determinado lugar do DNA, ele vai parar no outro muito próximo, mas isso causa diversos problemas e o surgimento de algumas leucemias. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como ocorre esse fenômeno que a gente chama de translocação. Então, como exemplo, eu trago aqui para vocês o cromossomo 9 normal e o cromossomo 22 normal. O cromossomo 9 possui essa região que nós chamamos de 9q34, que é conhecido como a região do gene ABL do cromossomo 9.
O cromossomo 22 tem essa outra parte denominada 22q, que é conhecida como BCL. Numa translocação, e eu determino isso, eu descrevo isso como T9,22, quer dizer que uma parte do gene do cromossomo 22 foi parar no cromossomo 9 e uma parte do cromossomo 9 foi parar no 22. E esse é conhecido como cromossomo Filadélfia. Então eu tenho a junção das regiões PCL e ABL no cromossomo 22. Então a imagem mostra exatamente isso, mostra os cromossomos normais e um cromossomo que sofreu translocação, 922. Uma outra alteração citogenética muito comum de acontecer dentro das leucemias é a inversão, onde eu tenho uma parte do meu gene, aqui eu estou mostrando para vocês no gene do cromossomo 16, essa região denominada, na parte inferior do vídeo, denominada CBFP, acontecem algumas alterações e essa região CBFP vai parar lá em cima no gene. Isso é denominado uma inversão. E essas técnicas de citogenética me ajudam a entender melhor se as células sofreram esse tipo de alteração, porque algumas dessas alterações são muito associadas com leucemias e isso me auxilia no diagnóstico para entender melhor qual é o tipo de alteração genética que essas células sofreram e melhor direcionar o tratamento desse paciente. Uma outra forma de diagnóstico das leucemias são a imunofenotipagem. Eu tenho marcadores nas linhagens celulares que vão me ajudar a identificar qual é o tipo de leucemia. Então, eu tenho alguns marcadores biológicos que são estruturas, que são proteínas presentes nas minhas células sanguíneas, estão presentes normalmente. Em função de leucemias, podem ocorrer alterações na expressão dessas células e isso me ajuda no diagnóstico, para entender qual é o tipo de alteração que essa célula está sofrendo. Se foi uma alteração citogenética, se essa citogenética levou então à alteração na expressão dessas proteínas. Para identificar qual é a linhagem celular, eu posso utilizar a citometria de fluxo, que é uma análise do fenótipo das populações celulares leucêmicas. Também, as técnicas de citometria de fluxo, o IBAP possui um curso específico sobre isso e se vocês tiverem maior interesse em se aprofundar sobre esse assunto, vocês podem procurar esse curso, mas aqui então eu vou mostrar brevemente como é que funciona essa tecnologia de citometria de fluxo. Então, a técnica de citometria de fluxo ela é importante também para um melhor diagnóstico e um melhor direcionamento do mecanismo da patologia, do mecanismo da leucemia e aí vai me ajudar então o melhor direcionamento do tratamento do meu paciente. Então, o que a citometria de fluxo faz? Ela analisa alguns parâmetros na célula. Ela não é um microscópio, ela me permite analisar outros tipos de parâmetros que são possíveis de ser observados nessa célula. Então, eu tenho uma célula sanguínea, essa célula passa por esse equipamento emite um laser. Através da emissão desse laser, eu consigo obter algumas informações, como o tamanho dessa célula que passou na frente desse laser, a complexidade, então essa célula tem mais grânula, essa célula tem menos grânula. E eu ainda posso utilizar anticorpos acoplados a algumas substâncias que nós chamamos de fluorocromos. Esses anticorpos me permitem avaliar outros parâmetros dentro da minha célula. Então, a citometria de fluxo nada mais é do que uma técnica que utiliza um equipamento. Esse equipamento emite um laser e as células vão passando uma a uma na frente desse laser. Após a passagem na frente desse laser, eu tenho um detector que vai absorver as informações. Que tipo de informação? Essa célula que passou na frente é pequena, ela tem núcleo, ela não tem núcleo, é uma célula muito complexa, então isso quer dizer que ela tem grânulo. E se essa célula foi marcada com os anticorpos monoclonais,
Se ela florescer, quer dizer que ela tem a estrutura que foi marcada. Se ela não florescer, é porque ela não tem a estrutura que foi utilizada, o anticorpo, para identificar essa estrutura. Então, para a gente entender melhor isso, eu trouxe essa imagem onde eu mostro que eu tenho uma amostra de sangue, eu pego esse sangue, faço todo um protocolo de marcação dessas células com um anticorpo. Aí nessa imagem está sendo representada dois tipos de célula, uma que se marca com um determinado tipo de anticorpos e a outra que não se marca com esses anticorpos. E aí então eu faço essa célula passar por esse equipamento e alinhar essas células na frente desse laser, e esse laser vai me dizer então qual é o tamanho dessa célula, qual é a complexidade, e se ela foi marcada com o anticorpo, ela vai fluorescer e eu tenho um detector para ler essa fluorescência. Então, mostrando aqui nessa imagem, avançando um pouco no nosso conhecimento sobre citometria de fluxo, eu tenho uma amostra, essas amostras passam enfileiradas pelos meus detectores, e aí no meio da imagem eu mostro para vocês umas imagens que são obtidas através da citometria de fluxo. Ela me gera esses gráficos que são denominados dot plots, sendo que cada pontinho desse representa uma célula. Se a célula ela tem maior complexidade, ela vai ser plotada, ou seja, o ponto dela vai ser representado na parte mais superior da minha tela. Se ela é uma célula menos complexa ou uma célula menor, o ponto dela vai ser representado na parte inferior da minha tela. E aí do lado direito, então, eu tenho os granulócitos representados de azul, ou seja, dentro de uma amostra de sangue hipotética, os granulócitos eles são células maiores e mais complexas, então eles são sempre agrupados nessa região do gráfico. Os monócitos são células de tamanho intermediário, de complexidade intermediária, e aí então representado pela cor verde. E os linfócitos, que são células um pouco menores e têm uma complexidade menor, são representados em vermelho. Vocês podem se perguntar, cadê as hemácias e as plaquetas nesse gráfico? Para algumas análises de citometria de fluxo, nós retiramos as hemácias porque nós queremos avaliar os parâmetros das células dos leucócitos. Então aqui nessa imagem eu tenho representado para vocês os linfócitos em vermelho, os monócitos e os granulócitos. Então a citometria de fluxo me auxilia nesses aspectos de ver quantas células eu tenho, e se eu marquei ela com algum anticorpo, eu consigo ver se as células têm mais de determinado anticorpo ou se uma determinada linhagem deveria ter aquele anticorpo e não está mostrando então pela citometria de fluxo. Tudo por conta das alterações que as leucemias podem induzir nas células sanguíneas. Então, aí mostrando para vocês a imagem que as células vão sendo passadas uma a uma enfileiradas, e nesse gráfico então é muito semelhante a esse que eu mostrei para vocês, onde os linfócitos ficam nessa parte mais inferior, aqui representados em rosa, os monócitos eles estão representados em verde e os granulócitos representados em vermelhos. Então, quando eu passo um sangue normal na minha citometria de fluxo, os parâmetros de tamanho e granulosidade me geram um gráfico muito parecido com esse. E a partir desses dados da utilização dos anticorpos, eu consigo inferir que tipo de leucemia que se trata, o que está acontecendo com o sangue desse paciente. Então, os anticorpos utilizados na citometria de fluxo geralmente são anticorpos que me ajudam a detectar qual linhagem pertence àquela célula. Então, nós temos marcadores de linhagem conhecidos que vão me mostrar as proteínas presentes em cada membrana. Então, cada linhagem de célula possui marcadores diferentes que são associados a determinadas linhagens. E essas marcações com anticorpos me ajudam então a determinar se a amostra
tanto do sangue periférico como de medula óssea, pertencem às células presentes naquela amostra, são mais de uma linhagem ou de outra linhagem. E aqui nesse quadro, então, eu trago para vocês os marcadores mais comuns. Na prática clínica, um marcador muito comum para a célula tronco é o CD34. Então, se você for se inteirar mais sobre esse assunto, sobre leucemia, vocês vão ver muito a célula CD34, ou seja, todas as células tronco, elas têm essa proteína chamada de CD34 que é expressa na membrana dessa célula. Já os granulócitos, eles comumente apresentam CD45, CD11, CD15 e CD24. Os granulócitos em si, o marcador mais utilizado é o CD45. Então, quando eu faço uma citometria de fluxo, eu utilizo um anticorpo que é capaz de reconhecer esse CD34 ou um outro anticorpo que é capaz de reconhecer esse CD45. E esse anticorpo está marcado com fluorocromo e eu consigo ler essa amostra, então, num citômetro e aí eu vou ver se tem mais ou se tem menos ou se não tem nenhuma célula com esses marcadores. Um marcador muito comum para monócito de humano é o CD14. Os linfócitos, eles são também marcados com CD45 e CD3. As células T, elas podem ter CD45, CD4, CD25. As células T citotóxicas, elas possuem o CD8. Se eu quiser diferenciar um linfócito T de um linfócito B, eu posso usar um marcador CD20. E os trombócitos são o CD45, que são as células que dão origem às plaquetas, e as células natural killer, que são um tipo de linfócitos, elas apresentam CD16 e CD56. Então esse painel mostra que existem várias possibilidades de marcação, mas na prática clínica já é bem descrito quais são os anticorpos que a gente mais usa para realizar a citometria de fluxo, para poder identificar se esse paciente tem um determinado tipo de leucemia ou se é mesmo uma leucemia. Então agora eu vou começar a explicar para vocês sobre a patologia das leucemias em si.